E aí pessoal, tudo bem? Meninas e meninos que gostam de desenhar. Eu desenhei muito na minha infância, desenhei muito. Aqui tá alguma das histórias em quadrinhos que eu desenhei. Aqui tem mais, né? Esse Morphic aqui, uma das minhas histórias principais, né? Que eu desenhei quando mais jovem. E resolvi mostrar alguns desses títulos que eu mesmo fiz pra ver. Porque, na verdade, eu nunca mostrei pra ninguém essas histórias em quadrinhos, né? Que eu fazia quando mais jovem. Eu mostrei para algumas crianças, na época que eu era criança também. Elas gostaram, falaram que era legal e tal, né? O pessoal gostava de mim por causa disso, né? Que eu fazia desenhos. E isso era um diferencial, né? Algo único entre praticamente a escola inteira. Só eu fazia histórias em quadrinhos. Então a criançada me respeitava muito por causa disso. Embora eu fosse um menino muito fechado, né? Eu era um carinha muito fechado. Eu não tinha muitos amigos. Justamente por causa disso. Porque eu estava sempre desenhando, né? E acabei me afastando de todo mundo, né? Porque eu tava sempre desenhando, então eu nunca ia jogar bola com a molecada, nunca ia sair com a molecada, porque eu me fechei em um mundo bastante obscuro, né? Se você for comparar com as outras crianças que saem para se divertir, para brincar de pega-pega, essas coisas. Eu brincava às vezes também, mas com o passar do tempo as coisas foram mudando, as crianças foram mudando, não eram mais as mesmas crianças, agora eram as crianças meio nojentas, né? Então as coisas foram mudando e eu, como eu estudei em escola pública, a molecada era muito chata. Então acabou ficando assim, né? Eu vou mostrar aqui. Eu desenhei cerca de, acho que 40 40 histórias em quadrinhos, um pouco mais de 40, não sei. Pra falar a verdade, eu não sei, eu acho que eu dei quase 50. Eu desenhei 50. Algumas eu dei para algumas pessoas, né? Algumas eu zoei alguns amigos meus, eles rasgaram, né? Por causa alguns amigos não, alguns os caras que eu nem converso mais hoje em dia, né? Na verdade, acho que só um cara rasgou só o Tom Max. O Tom Max rasgou por causa que o irmão dele falou pra ele que eu tava zoando ele, né? Realmente eu tava zoando, mas é uma zoeira legal, né? Aí o cara ficou com muita raiva e rasgou, mas depois ele pediu desculpa, né? Eu fiz essa aqui bastante tempo, ó, aqui em 2001, ó, 15 de 10 de 2001. Eu não sei se foi em 2000 ou ano 2001. Aqui, ó, 2001. Não sei se foi em 2000 e 2001. Isso aqui, né? Dungeons and Dragons. Veja só aqui. Era muita coisa eu fazia, cara. Eu desenhava muita coisa aqui. É. Agora essa posição ficou melhor, né? Ó. Eu desenhava muita coisa. Tem muita história em quadrinho aqui. Tem que cerca de quantas páginas aqui tem? 24 páginas. 24 páginas. Isso aqui foi uma das últimas desse estilo. Nesse estilo aqui. Entendeu? Com bolinhas assim, né? No rosto. Acho que foi a última. Se brincar, foi a última. Na verdade, eu fiz outras, tipo, duas ou três, só que eu acabei perdendo elas. Por causa que teve uma época que eu tava muito relaxado. Muito relaxado. Mas essa aqui foi só uma em 2001. Foi uma das últimas que eu fiz. Bom, teve mais. Teve todas essas aqui. Ó,
Entendeu? Ah, essas aqui eram legais. Essa aqui de comédia. Eu desenhava junto com meu irmão fazia as dele, eu fazia as minhas. E a gente competia às vezes, né? Pra quem desenhava melhor, quem fazia. E claro que ele desenhava bem melhor que eu em alguns termos, né? Que ele é 3 anos mais velho e desenhava um pouco melhor mesmo. E eu penso que ele desenhava, ele caprichava mais também. E ele desenhava mais rápido. Ele desenhava mais rápido e mais caprichado que eu. Eu desenhava bem relaxado. Eu sempre fui um cara bem relaxado com minhas coisas assim. Fazia as coisas que eu achava divertido desenhar assim. Eu não me importava muito com traço, com essas coisas. Mas no final das contas eu acabei terminando desenhando melhor que ele. Porque ele parou de desenhar com 15 anos. 15 é por aí, ou menos. Que também ele saía bastante para jogar videogame com a molecada, fazia os rolos dele lá. Eu não. Eu ficava mais em casa mesmo, de boa, desenhando. Então eu acabei desenhando, ficando um pouco melhor que por causa disso, né? Aqui, essa história aqui é comédia. É zoeira mesmo. Aqui é. Socorro, que fedor. Ei, vamos, tudo bem. Vamos sair. É. Feio demais, é muito engraçado, né, cara? Olha o cabelinho. É. Aí depois eles passaram a história inteira brigando, depois eles acabaram se tornando amigos. Um matando o outro, isso aqui nunca morre. Muito legal essas histórias de quadrinhos que eu desenhava quando mais jovem, cara. Sensacional. Aqui, né, eu tentei fazer uma história de terror, mas ficou feia demais, né, cara? Era quando que eu fiz isso aqui? Dois mil, né? 2000. Aqui na verdade não é, foi em 1999 que eu fiz isso aqui. Eu coloquei 2000 porque eu gostava de colocar um ano à frente. Ou eu colocava o ano que eu comecei a registrar o ano que eu fiz. Essa aqui eu fiz em 99. Foi uma das primeiras que eu fiz. Depois que minha mãe jogou umas 22 histórias e quadrinhos minhas no lixo, cara. Jogou as minhas e jogou a do meu irmão também. Entendeu? Complicado, né, cara? Ah, essa aqui também, a Dork. Essa aqui eu já tava fazendo um traço diferente. Um traço mais humano, né? Porque essa história em quadrinho, como eu tinha muitas coisas que eu coloquei, era feito caneta isso aqui, é feita caneta. Não era lápis. Se tivesse um borrão, ó, por exemplo, como aqui, um borrão aqui, ó. Aí o que acontecia? Eu passava papermate, o famoso branquinho. Eu cometesse algum erro que não que ficasse muito feio. Então eu fazia tudo a caneta. Não fazia nada a lápis. Depois que eu comecei a usar o lápis. Em outras histórias de quadrinhos mais complicadas de fazer. Mas aqui era tudo caneta. Inclusive esse dragãozinho ficou muito bonito, né? Que eu desenhei. Ficou muito bonito. Ele ficou tão bonito que eu não quis matar ele na história em quadrinhos. Aí eu fiz ele ficar bonzinho. Ficou muito bem, desenhei ele muito bem feito, né, cara? Bom, essa aqui eu fiz em 2000, ano 2000. Ano 2000 eu colocava o valorzinho lá, 1,50. Mas até parece que eu venderia isso por 1,50 nem a pau, cara. Não, dinheiro nenhum. Ah, essa aqui é Smurfik, o grande, cara. Ah, Smurfik, o trouxa. 1999. Se brincar, isso aqui eu fiz em 1998, viu? Se brincar, eu fiz em 98 isso aqui.
Ah, Humor City. É, cara. Momentos difíceis da vida, né, cara? Você vê que quando a gente não tem dinheiro pra comprar história em quadrinhos, né, cara? Eu fazia as minhas próprias histórias em quadrinhos. Às vezes eu queria ler as histórias em quadrinho, mas como quando você tem que criar, né, cara? Eu acabei criando. Inclusive, eu conheci uma menina que desenhava aí, cara. Eu disse pra ela, para de copiar, fazer essas cópias aí. Tipo, Naruto, essas coisas. Aí a menina começou a me xingar, cara, só porque eu falei pra ela desenhar uma história em quadrinhos dela, pra ela fazer alguma coisa assim. Ah, faz uma história em quadrinhos sua, assim, que você inventa, ó. Aí eu mostrei uma minha aqui. Ela achou que eu tava meio que menosprezando ela. Eu falei totalmente. Eu não falei muito educado, não, porque ela foi muito agressiva comigo. Ela falou que eu desenhava mal. Mas ó, eu mostrei essa história em quadrinho aqui. Foi a última que eu fiz. Aí eu falei, ela falou que eu desenhava mal. Mas uma coisa eu digo, se for pra copiar, eu copio muito bem, viu? Pra copiar, fazer cópia, as minhas cópias saem praticamente perfeitas. Mas eu não gosto. Eu não gosto, eu odeio copiar. Eu gosto de desenhar, de criar minhas próprias histórias em quadrinhos. Eu mostrei essa história em quadrinhos aqui pra ela. Foi a última que eu fiz. Já tinha um pouco de hentai aqui. É claro que tá tudo censurado, não tem nada de sexual aqui. Eu mostrei essa aqui pra ela. Ela achou que eu tava ofendendo ela. Mas não, cara, eu só tava falando pra ela fazer uma história em quadrinhos, porque ela desenhava bem até. Embora eu tava fazendo cópias, que eu fazia cópias quando eu tava, tipo, na terceira série. Eu gostava de copiar, tipo, o Ken, o Ryu, os Cavaleiros do Zodíaco. Aí depois eu passei a desenhar os meus próprios desenhos. Criar os meus próprios desenhos, né? Vou pegar uma distância maior porque tá desfocando bastante. Inclusive a luz está acabando. Eu vou acender a luz. É. Por exemplo, esse personagem aqui ó, é uma cópia de Shining Force. Eu copiei ele e coloquei ele na história em quadrinhos. Embora aqui já não era uma cópia do meu próprio desenho que eu copiei. Esse personagem aqui, ó. Eu copiei o Arranch e redesenhei ele. Aqui já está copiado. Depois que eu passei de copiar ele a partir da minha cópia que eu fiz do desenho original, ficou muito mais fácil de desenhar ele, entendeu? Porque já tinha se transformado no meu traço. O meu traço para mim é muito simples de copiar. Vai, pô, foca. Aí. Então, mas o desenho Armante, ele é muito complexo. Eu até posso mostrar aqui para vocês o Armante original. Deixa eu pausar o vídeo. Eu vou. Pessoal, esse aqui é o Armante, né? Original. Eu não achei a fotinha dele aqui de uma qualidade decente. Só tem essas fotos porcaria dele, né? O Armante original. Você vê que comparado à minha versão do Armante, deixa eu só. Ele é bem diferente, né? Ó, ele é baixinho, esse Armante aqui. E a armadura claramente muito mais bem feita do que a que eu fiz. Agora, só para vocês analisar a diferença, olha só. A minha também tá bem feita, porque essa é a cópia da minha cópia. Eu perdi, eu não sei onde tá a minha cópia original.
Deve estar jogado por aí ou minha mãe já jogou no lixo, porque ela costuma jogar tudo no lixo, uma louca. Ai, fazer o que, né, cara? Mas eu sei que essa aqui foi a minha última história em quadrinho que eu fiz. Eu tinha que dizer, comecei a desenhar essa história em quadrinho com 14 anos. Aí depois eu redesenhei ela. Eu até tenho aqui as versões, né? Vou até pausar aqui. Aí, de volta. Aqui. Olha só. Essa aqui foi a primeira versão dessa história em quadrinhos. Aqui os personagens principais tá bem sujo. Eu comecei a fazer isso aqui em 2013. Só que em 2013 eu tava... 2014, sei lá. 2013... Ah, 2013. Aqui em 2014... Não, 2013, cara, eu tinha 14 anos quando eu comecei a fazer isso. Eu não sei que ano foi. 2003, eu acho, isso aqui, eu acho. 2013 já tá... Ah, se fosse 2013, eu queria ser tão jovem assim. Bom, olha, essa aqui foi a primeira versão. Tinha um Cristal, né, que era inspirado no Cavaleiro de Cristal, e tinha os outros personagens, né. Só que foi só isso que eu desenhei. Aí eu fiz uma outra versão que já foi pro lixo, não sei onde foi parar, que era tipo uma continuação de 10 histórias, só que em outro tipo de papel. Só que eu, né? Aí eu passei para essa versão aqui, que tem cerca de 100 páginas. Cerca de 100 páginas. Tem até uma fita aqui que eu coloquei porque rasgou. Não rasgou, mas já tava quase rasgando. Então tinha um sistema que eu tava criando, né? Tem tudo um negócio, a historinha aqui de começo, tá? Bem simples. Essa versão aqui, que ano foi que eu terminei de fazer? Será que eu anotei? Será que eu não anotei? Aqui, tem 2007. 2007 foi quando eu terminei de fazer. Foi em 2007. Data do término. Porque na verdade eu comecei a fazer ela em 2013. Que pena que eu não anotei. Porque na verdade... mas tem outra versão. Não é só essa. Tem outra versão. É mesmo? Cadê? Eu tenho ela. Eu vou pausar e vou procurar. Pera aí. Aí de volta, achei, né? Tá tudo aqui, rapaz. Tem algumas que eu fui pro lixo, felizmente, né? Tinha uma até que era colorida, com cores mesmo, né? De lápis de cor. Mas eu dei ela pra um amigo meu lá da escola que ficou me pedindo, por favor. Vou terminar o vídeo aqui.